Antes de mais nada, eu desejo orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Porque as coisas estão acontecendo na minha vida, pastor, de uma forma que eu não estou sabendo explicar. Eu falei com a minha esposa, a impressão que eu tenho é que Deus fez assim, me virou de cabeça para baixo, tá? Amém. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu tenho 30 anos de Assembleia de Deus, tá? 30 anos de Assembleia de Deus. Há 18 anos eu estou numa igreja chamada Comunidade de Vida. E o Senhor tem me colocado no ministério. E quando o Senhor me separou para esse ministério, eu falei assim, eu até falei com a minha esposa, não vai dar certo. E o Senhor me separou para esse ministério. E o Senhor ele tem feito de uma forma assim tão... Eu não sei explicar, pastora. O Senhor tem me colocado numa posição de profeta. Não sei como expressar o que Deus ele tem feito. Mas Deus ele tem me... Eu estou falando assim, Nívia, o Senhor ele está me moldando. O Senhor ele está me amassando. O Senhor ele está fazendo assim de uma forma que eu nunca imaginei, gente. Nunca imaginei. E eu não imaginava estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. E Deus ele tem me surpreendido de uma forma assim tão gloriosa, tão intensa, que eu não sei explicar. Vamos falar com Deus. Pai, continua na tua presença, Senhor. Eu sou grato a ti porque o teu Espírito está aqui neste lugar. Eu sou grato a ti, Senhor, porque tu tem revelado, Senhor, algo incrível aqui neste lugar. O teu anjo está aqui, Senhor. Nós podemos te sentir, Senhor. Nós podemos sentir a tua glória neste lugar, Senhor. Direciona, Senhor, nossas palavras, Senhor. Fala no nosso coração nessa manhã. Eu sei que isso tem algo profundo e intenso a falar conosco neste lugar. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Igreja, Deus ele tem feito isso na minha vida. Deus ele tem feito algo incrível. E eu vou compartilhar com vocês a minha história desde o início. Eu tenho 48 anos de idade. Meus pais, eles têm 48 anos de convertido. Eu sou filho adotivo, adotado. Quando meus pais, eles me pegaram para criar, eles já haviam recentemente se convertido ao Senhor. E eu cresci em um lar evangélico. Tá? Não era para eu existir. A minha família biológica era uma família muito assim, pobre, mais do que pobre. Eu vim para meus pais, não tinha como existir. Eu tinha 1 ano e 2 meses, minha mãe contava, em que eu vim de uma forma assim muito, muito deplorável. Eu fui uma criança muito doente. E ali eles começaram a cuidar de mim, a me tratar. E eu fui ensinado nos caminhos do Senhor. Mas em contrapartida, eu tive a repulsa dos meus irmãos de criação. Eles eram 20 anos mais velhos do que eu. E a fala deles era o seguinte: vocês não me deram o que vocês deram a ele, o que vocês estão dando a ele. E eu cresci ouvindo palavras da seguinte forma: quando ele crescer, ele não vai dar em nada. Quando ele crescer, ele não vai reconhecer o que vocês estão fazendo por ele. Eu cresci ouvindo essas palavras de maldição sobre a minha vida, mas caminhando na casa do Senhor. Eu descobri que eu fui adotado, eu tinha 7 anos de idade. Como criança eu era muito curiosa. Eu escutava atrás das portas. E eu via isso. Puxa, o pai dele era alcoólatra, bebia. Ele não vai dar em nada, vocês vão ver. Vocês aguardam o que vai acontecer com vocês. E ali, eu era uma criança que eu via e chorava. E sempre quando eu estava na casa de Deus, eu recebia a presença do Senhor. Eu tive experiências pontuais com o Senhor na minha infância, na minha adolescência e na minha fase adulta. Um belo dia eu estava com 12 para 13 anos, voltávamos da igreja e nós sempre tivemos o hábito de almoçar, fazer nossas refeições à mesa. E saiu o assunto sobre meu pai biológico. E o meu irmão, ele estava meio alcoolizado, e ele falou: olha, você
não tenho sangue do meu pai. E falou uma palavra debaixo do calão. Aquilo me bateu assim, me rasgando por dentro. Eu não tive ação, gente, não tive ação. A minha mãe, ela saiu em minha defesa como um leoa e falou para o meu irmão: esse é tão filho quanto vocês. Mas aí eu fiquei muito machucado. E eu indo à igreja, aos cultos, o Espírito Santo do Senhor me visitava. Aos 15 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Foi um dia assim inusitado, que eu não imaginava. E foi um dia que eu estava muito ferido, muito machucado. E essas angústias, essas tristezas, gente, eu guardava sempre em silêncio. Eu não falava com minha mãe. Meu pai, ele, homem de interior, muito fechado. Não era de muita conversa, de chegar, de abraçar, não era. E eu guardava tudo sozinho. O Senhor, Ele usava pessoas de fora para tentar, sabe, me orientar. E o Senhor, Ele me visitava, né? Nos dias mais angustiosos da minha vida, o Senhor me visitava. E ali o tempo foi passando. Em paralelo, eu na casa de Deus, trabalhando na casa do Senhor, mas ali com aquelas mágoas, com aquelas cicatrizes, com aqueles machucados. Trabalhando, eu fiz 21 anos. Foi um dia que eu fiquei muito angustiado. No trabalho, eu entrei no banheiro, fechei a porta e questionei. Eu falei assim: Senhor, por que eu existi? Por que eu não nasci em outra família? E eu questionava a minha existência com Deus. E ali, gente, o tempo foi passando. E as experiências com Deus também. Paralelo a isso, o Senhor, Ele me tratando, o Senhor, Ele me guiando. E essas coisas, assim, eu não compartilhava com meu pai, nem com minha mãe. Não falava. E os apontamentos continuavam. Mesmo adulto. Ali os outros se passaram. Eu conheci a Nívia, minha esposa. Nós fomos criados juntos na casa do Senhor, eu e minha esposa. E por coincidência, a nossa história é paralela. A Nívia também foi adotada. E eu soube disso, né, amor? Depois que a gente começou a namorar. Aí, poxa, nossas histórias são parecidas. E a gente nos compreendia, porque as dores que eu sentia, ela também sentia as mesmas dores. A gente compartilhava as mesmas dores. E aí, nos casamos. Quando eu saí de casa, com 30 anos, eu falei assim: estou livre dos meus irmãos. E a minha mãe, ela comparava muito a minha história com José, porque eu era apontado todo o tempo. Aquele que não ia dar nada, aquele que não ia chegar a lugar nenhum. E ali, em meio a essas angústias, a essas palavras de maldição, eu ali na igreja, com o Senhor me visitando. Por isso que eu falo, eu não conheço Deus de ouvir falar, mas de andar com Ele. E a temática da mensagem de hoje é o chamado. Eu sei que Deus, Ele tinha um chamado para a minha vida, desde o ventre da minha mãe. Quando foram me pegar na casa do meu pai biológico, eu tinha 3 irmãos. E os 3, segundo que a minha irmã falava, eles eram muito bonitos. O mais feio era eu. O mais horroroso era eu. Sabe? O mais doente era eu. A minha mãe falava que eu tinha o cabelo grande, cheio de piolho. Eu era assim, ó. Eu comecei a andar com 4 anos. Então, para ver a dificuldade. E eu soube depois que esses outros meus irmãos, eles morreram. Eles não conseguiram existir. Porque a minha família, gente, vocês não estão entendendo. Não era pobreza, era um estado de miséria. Então, se eu estou hoje aqui, é porque o Senhor, Ele tinha um chamado para a minha vida. Ele tinha um chamado. E eu falo assim, sabe, com muita propriedade. Eu conheço Deus de andar com Ele. Porque eu sei que nos momentos de mais angústia, o Senhor me visitava. Imagina para um adolescente ouvir o que eu ouvi. Então o Senhor me sustentou. Porque se fosse outro, ia para outro caminho.
Porque adolescente é cheio de questionamento, sabe? Mas o Senhor, Ele me sustentou. E o Senhor preparou a Nívia para a minha vida. Nós trabalhamos muito na casa do Senhor, eu e a Nívia, sabe? Então assim, a gente tem uma trajetória, mas o chamado de Deus estava adormecido em mim. Estava adormecido em mim. E ali os anos passaram. Eu entrei no ministério da igreja, muito jovem, e ali fui, tal. Chegou um tempo que o Senhor me tirou, porque quando eu completei 30 anos, nós mudamos de igreja. Eu casei, a minha esposa saiu da Assembleia de Deus primeiro do que eu, 9 meses depois, não foi? 9 meses depois eu saí da Assembleia e fui para a Comunidade de Vida. E na Comunidade de Vida havia um pastor em que ele se converteu na Assembleia de Deus. Eu estava presente na sua conversão. Ele era espírita. A esposa dele começou a frequentar a igreja. Depois ele começou a ir, porque ele achou que a esposa dele estava traindo ele. Ele foi conhecer esse tal de Jesus. Eu lembro que no dia ele foi armado e chegou lá e se deparou com Jesus. Ele se converteu. Passou o tempo. Uma irmã chamada Marli, de saudosa memória, profetizou para ele e falou que o Senhor ia colocar ele como pastor. Ela faleceu, os anos passaram e a palavra se cumpriu. E eu fui encontrar com esse pastor quando eu saí da Assembleia de Deus. Aí encontrei com o pastor Marco Antônio na igreja, sendo presidente da igreja. E ali começamos a caminhar junto. Quando eu fui para a Comunidade de Vida, eu falei assim: Nívia, eu não quero me envolver com atividade na igreja, eu quero ir só para adorar. E aí as coisas foram acontecendo. As coisas aconteceram. E hoje, o Senhor me colocou como pastor naquele lugar. Mas tudo há um porquê. E o Senhor, Ele tem feito em minha vida uma forma assim muito que eu não consigo entender. Continuando o testemunho, em 2017 eu sofri um acidente. Foi no sábado, eu fui trabalhar. Eu saí de casa às 6h30 e eu estava num momento da minha vida que eu estava muito atribulado. Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. 1000 coisas. Não tinha nem tempo para as coisas do Senhor, para ver como a situação que eu estava. Eu estava num estado tão grande que eu não conseguia controlar o meu emocional. Um certo dia, a Lívia virou para mim assim: irmão, você está falando alto com a gente? Eu falei: eu estou falando alto? Ah, não. Agora na sua cabeça, para ver como eu estava. Nesse sábado, eu saí 6h30 para trabalhar. Quando eu peguei um ônibus, 3 pontos depois, eu dei sinal. Quando eu levantei, sabe aquela sensação que você tem que algo vai acontecer? Eu senti isso. Quando eu fui descer, tinha um senhor na minha frente. Ele falou assim: não, meu filho, pode ir. Quando eu fiz assim, a moto voltou pela direita e me levou. Eu subi e falei assim: não acredito que isso está acontecendo comigo. Aqui, ó, fraturei a tibia e a fíbula. Aqui, gente. Tá? A moto me impulsionou. Aqui, ó. Quebrou. Como se fosse um palito. Quebrou. A partir dali a minha vida mudou totalmente, tá? Quando eu caí, esse senhor chegou e olhou para mim assim. Aí eu olhei para ele e falei assim: era para você estar aqui, não eu. Você teve um livramento. Mas eu falei assim, soltei, sabe? Ele tinha morrido. Exatamente. Ele tinha morrido e eu falei para ele: você teve um livramento. Aí ele sorriu assim e saiu. Aí começou a minha peregrinação. Fui para o Lourenço Jorge. Cheguei no Lourenço Jorge. Fui fazer os exames. Voltei. Quando voltei, eles perderam meus exames. Voltei para fazer novamente. E ali foi um processo.
No dia 9 de fevereiro, eu fiz a primeira cirurgia. Coloquei um haste de titânio nessa perna. E começou o processo. Fiquei uns 3, 4 meses em cadeira de roda. Eu dei entrada no INSS em março. Liguei à noite, aí falaram assim: senhor Edivaldo, você tem que comparecer aqui à Previdência, porque o seu nome consta no banco de óbitos. Aí eu fui. No dia seguinte fui eu lá, na Previdência. Aí eu falei para a atendente assim: o meu nome consta no banco de óbitos, como é que é isso? Aí ela começou a rir. Eu falei assim: me desculpa, senhora, mas eu não estou achando engraçado. 4 meses para poder resolver a situação. Vou te falar, só minha esposa sustentando a casa, meu filho com 6 anos de idade na época. O Senhor supriu a todas as nossas necessidades nesse período. Nívia, faltou alguma coisa para nós? Faltou alguma coisa para o Vinícius? Não faltou nada para ele. E ali, um belo dia, eu na cadeira de roda, tomando café, aí eu falei assim, eu comecei a chorar, eu falei: Nívia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. As pessoas fazendo tudo para você, te levando, te trazendo, te dando banho. Eu, assim, uma pessoa muito ativa, de repente estava ali, na mão de todo mundo. Mas durante esse período não nos faltou nada. Mas não falsificava. Aí o médico falou o seguinte: olha só, a gente vai ter que fazer uma segunda cirurgia. Vamos ter que tirar um pedaço da fíbula para ver se força a calcificação. Tirei um pedaço da fíbula, aqui ó. Um pedaço bem, dá para você ver? Dá, né? Um pedaço bem considerável. Tirei. Mas ali não calcificou ainda. Aí falou assim: a gente vai ter que fazer uma terceira cirurgia. Quando foi em 2019, quando estava preparando tudo e tal, sofri um infarto agudo no miocárdio. E as coisas acontecendo, sabe? Eu indo à igreja lá, a gente servindo, mas nunca contou nada. Eu me recordo, nós temos 18 anos de casado. Nós esperamos 5 anos para ver o nosso filho vir. Esses 5 anos anteriores, passamos por vários desertos também. Eu lembro que teve um período da nossa vida que na nossa geladeira só tinha água, não tinha nada. Mas assim, nós fomos sempre reservados, sabe? A gente sempre passou as nossas lutas. E eu até aconselho os casais que a gente tem certos momentos da nossa vida que é só você e Deus. E não precisa a gente compartilhar, dividir com ninguém. É você e Deus. E a gente sempre teve isso com a gente, sabe? Ter um cuidado com quem você compartilha, com quem você divide o teu sonho, os teus projetos. E assim, nós passamos por esse deserto de ter só água na nossa geladeira. A Nívia, eu lembro que quando ela começou a fazer a faculdade dela, tudo com muito sacrifício, ela ia para a faculdade com o sapato furado, de não ter dinheiro para comprar lanche, para comer, sabe? Ali, eu lembro quando ela estava no 6º período, ela chegou em casa nesse dia, ela chorando, ela falou assim: eu vou desistir, não vou mais continuar. Eu falei: você vai continuar assim em nome de Jesus. Chegou até aqui, você vai até o final. E com muito sacrifício, com muita lágrima, foi até o final. Gente, olha só, nós passamos por muitas situações, muito deserto. Então assim, eu falo para vocês, Deus está falando aqui desde o início. Aqui está uma atmosfera, eu não sei, pastora, como traduzir isso, mas Deus está falando desde o início. O cuidado. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. Aquele que começou a boa obra, ela irá aperfeiçoar e vai até o final. O chamado que Deus tem para você, não importa a circunstância, não importa o que você está passando,
Ele vai concluir, seja na parte espiritual, emocional, física, financeira. O Senhor, Ele te chamou. O Senhor, Ele vela pela sua palavra. Ele não é homem para que se arrependa. Ele não é homem para mentir, mas Ele cumpre a sua palavra e a sua promessa sobre a sua vida. E eu vejo que a minha vida, desde o início, tem o cuidado de Deus. Dos meus, um ano e 2 meses que eu estou com meus pais, até aos 30 anos que eu saí da casa deles, eu honrei o meu pai e a minha mãe. Eu estudei, eu me formei, eu concluí os meus estudos. Hoje eu tenho a minha casa no lar. Aquelas palavras que eu ouvi, que eu não ia dar em nada, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia retribuir. Olha, o Senhor, Ele me honrou. Não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou bom, não. Mas sabe por quê? Em todos os momentos da minha vida que eu passei, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é reconhecimento. É reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer a minha humanidade. E eu só tenho gratidão a Deus, porque o Senhor, Ele me sustentou. Eu sobrevivi e aqui estou. E essa segunda etapa da minha vida, esse momento que eu passei do acidente, eu sobrevivi ao acidente, porque era para a morte, mas aqui eu estou. Aí eu tive o meu primeiro infarto em 2019. E ali fui, né? Ali fui lutando e consegui tá aqui, ó, tá? Pastor. E eu consegui sobreviver. E ali eu comecei a ter tempo. Aquela pessoa que não tinha tempo para nada, aquela pessoa que estava atribulada, aquela pessoa que estava impaciente, de repente se tornou paciente, porque você vai fazer o quê? Não tem como você trabalhar. Então, aquela agitação teve que reduzir. Eu tive que reduzir. Eu tive que ter tempo para o meu filho, ter tempo para a minha esposa, ter tempo para a casa do Senhor. E ali as coisas foram andando, né? Na casa do Senhor, trabalhando, tal, me envolvendo. Aí eu falei assim, bom, já está na hora de eu fazer essa cirurgia. Passou 2019, 2020, quando eu estava, já vou fazer, infartei de novo. Tive o segundo infarto em 2020, aqui ó. Em 2020 eu tive que fazer outro procedimento. E quando você infarta, você só pode fazer cirurgia após 1 ano, por conta da anestesia. Então você tem que concluir 1 ano para você poder fazer outra intervenção cirúrgica. Aí tudo bem, 2020, tem que esperar. Esperei mais 1 ano. E paralelo a isso, na casa de Deus, né? Ministrando lá, cantando e tal. Quando chegou foi em 2021 que nós fomos separados para o pastoreado. Quando chegou em 2021, o pastor chegou e falou assim, Ivaldo, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar você e a tua esposa, consagrar vocês para o ministério pastoral. Eu sei que é algo que vocês já fazem, que é algo natural de vocês, de cuidar de pessoas, tratar de pessoas. E eu falei para ele, pastor, olha só, eu vou falar contigo, título na igreja nunca me chamou a atenção. Nunca me chamou a atenção. A única diferença é que você, como pastor, você tem acesso a um lugar em que o membro não tem, não é, pastor? O Senhor te leva a lugares em que o membro comum não pode estar. Agora, aí eu falei com Deus, Senhor, se tu me colocou, eu vou fazer a diferença. Eu não quero ser mais um, mas eu quero fazer a diferença. E eu quero estar disponível para falar o que é para ser falado, para profetizar o que é para ser profetizado. E assim a minha vida ministerial, nossa vida ministerial começamos a trabalhar na casa do Senhor, fazer, ministrar. E o pastor até fala, você é ousado.
E teve uma certa feita em que eu estava falando, quando eu desci, os outros pastores falaram: nossa, como é que você teve coragem de falar isso? Que foi um dia do pastor, se comemora o dia do pastor, e ali eu falei a nossa realidade, que a pastora falou aqui, que ser pastor não é fácil. Ser pastor não é você ter privilégio. Ser pastor é você passar por injúrias, é você ouvir palavras duras. Ser pastor não é você sentar em um lugar privilegiado, você ter um holofote para você. Ser pastor é você arregaçar as mangas, é você ir lá na lama mesmo, ir lá, sabe, sentar com aquela pessoa, você sentir aquela dor, você se compadecer da pessoa, né? Você sentar num lugar de destaque, sabe? Não, é muito mais além do que isso. E aí eu falei assim, bom, voltando à parte da saúde, eu falei, vou me preparar para fazer a cirurgia, porque incomoda, dói, enfim, e eu preciso fazer. Fiz os exames, aí o médico falou assim, aí ele falou, olha só, a tua fratura não está calcificada, já tem 6 anos, não está calcificada. E mais uma coisa, você está com a pseudoartrose no lugar da fratura. A gente vai precisar fazer uma raspagem da bacia, fazer um enxerto, retirar esse ferro e colocar outro. Aí eu fui me preparar para fazer, falei, vamos fazer. E paralelo a isso, gente, muitas coisas aconteceram também. Muitas coisas aconteceram. Em 2022, eu tive o 3º infarto, ano passado, em abril. Eu falei assim, caramba, de novo. Aqui, pastor, o 3º procedimento que eu tive. Tá? O 3º procedimento. 3º procedimento. Eu falei, Senhor, e agora? E agora? Aí a gente vem caminhando durante esse ano e muitas coisas têm acontecido conosco. E de uns meses para cá, Deus ele tem feito com a gente de uma forma assim tão inusitada, meu irmão, que eu não sei explicar. Eu falei assim, Nívia, a sensação que eu tenho é que Deus ele me virou de cabeça para baixo. Me virou. A sensação é essa, gente. Meus conceitos, as coisas que eu tenho contemplado, as coisas que Deus ele tem falado algo de uma forma. A Bíblia falou assim, Edivaldo, às vezes eu não te reconheço. A forma que você fala, a forma que você se coloca, se põe, está uma coisa assim, muito diferente. Gente, e eu falo para vocês, no meio disso tudo, o que eu estou compartilhando com vocês, uma pessoa em que não era acreditada, uma pessoa em que cresceu ouvindo que nem ia chegar a lugar nenhum, uma pessoa que chegou um momento da sua vida em que estava tão envolvida, estava tão atarefada, estava tão cheio de tantas coisas, uma pessoa que sofreu um acidente que era para a morte, uma pessoa que infartou 3 vezes, passou por esse procedimento e está aqui, é porque Deus tem um chamado. E eu quero dividir isso com vocês. O chamado. Quando Deus tem um chamado para você, não importa as ocupações que você tem, não importa o que falam com você, o que tenham falado, meu irmão, não importa as palavras, as injúrias. Olha, Deus, Ele vem e te toma pela tua mão e te coloca. E aquilo que Ele tem determinado para você, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E Deus, Ele colocou no meu coração para você meditar, lembrar Jonas, capítulo 1. Leia Jonas, todos os seus capítulos, e você vai entender que quando Deus ele tem um chamado. Jonas, ele era hebreu. Eu era da casa do Senhor. Eu fui nascido, eu fui criado na casa do Senhor. Eu era hebreu. Mas olha por tantos caminhos que eu fui. Olha quantas angústias, quantas tristezas eu passei, quantas marcas eu carreguei. E olha, vou falar para vocês,
Deus, Ele me tratou de uma tal forma que até os meus 30 e poucos anos eu carregava mágoas no meu coração. Até um dia que eu falei assim: Nívia, eu tenho que liberar esse perdão. Eu tenho que liberar, porque eu fui muito machucado, eu fui muito maltratado, e eu carregava isso da minha vida. Eu carregava. Até o dia que eu falei assim: chega, eu estou cansado, não aguento mais. E todas essas coisas que eu passei, gente, me serviu para me moldar, está servindo para me mudar. Porque nada acontece por um acaso. Nada acontece. Esse acidente, esses infartos. Deus, Ele me falou o seguinte, Ele me mostrou o seguinte: olha, o chamado que eu tenho para você, ele é certo. Então não são as circunstâncias, não são as afrontas, as marcas que você traz que vai anular a minha promessa sobre sua vida. E aqui eu estou. Vamos ficar de pé? E aqui eu estou. Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde, nessa manhã, que já é quase tarde. Eu não sei como você entrou. Eu não conheço a sua história. Foi falado de história aqui. Cada um tem a sua história. Deus, Ele trata de uma forma individual. Deus, Ele não é matemático, sabe? Deus, Ele trabalha de uma forma diferente. Deus requer cada um de nós de forma diferente. E eu creio que nessa tarde, nessa manhã, Deus, Ele está mudando a sua história. Deus está falando da seguinte forma: a sua história vai servir para impactar outras vidas. A sua história vai servir para dizer ao mundo que eu não mudei, que eu continuo operando, e que aquilo que parece impossível aos olhos humanos, para mim é possível. E que a palavra em que falam sobre você não determina quem você é, porque quem molda o teu caráter sou eu. Deus fala isso nessa manhã. Deus fala para você da seguinte forma: olha, eu te chamei, eu te remi, eu te tirei e eu te coloquei aqui. Então eu que comecei a obra, eu vou concluir. Deus fala para você nessa manhã: a sua história é uma história em que irá impactar o inferno. É uma história em que vai mostrar para o diabo que o que é meu, aleluia, Ele vela, Ele cuida. O que é do Senhor, Ele cuida, Ele trata, Ele traz. Ele vai mostrar para os teus familiares, Ele vai mostrar para aqueles que te rodeiam, que é Ele que te coloca em lugares altos. O Senhor, nessa tarde, está colocando você em lugar alto. O Senhor, nessa tarde, está dizendo que a sua história está entrelaçada com a sua história. O Senhor, nessa tarde, está dizendo para você que o sangue dele produz vida em você, e vida em abundância. A palavra do Senhor fala que, operando Deus, quem impedirá? Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Então nessa tarde, levante as suas mãos e fale: eu me aproprio dessa palavra de vitória sobre a minha vida. Onde eu colocar a planta dos meus pés é terra santa, e algo vai acontecer, aleluia, na sua família, nos seus colegas, no seu trabalho. Deus te chamou para produzir vida em abundância. Então nesse dia, você vai levantar a sua cabeça, como foi falado, vai levar os teus olhos aos céus e vai dizer: do Senhor vem o meu socorro, aleluia. Então do Senhor vem o seu socorro. Então você vai andar de cabeça erguida e vai saber que o Senhor está com você, que onde você entrar, algo vai acontecer, aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é tremendo, gente. Olha só, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, e vai fazer na vida daquele que você conhece, na vida daquele que você ama, na vida daquele que você tem como colega, como amigo, como parente. Olha, o Senhor é contigo, você é luz, você é sal. Glória a Deus. E eu agradeço essa oportunidade. Eu quero nessa tarde, eu vou passar para a pastora. A pastora, ela vai chamar, pastora, aqueles que têm aquele
aquela necessidade. Olha, nessa tarde eu quero renovar minha aliança com Deus. Nessa tarde eu quero que a minha história seja mudada. Eu vou convidar você aqui à frente, a pastora vai estar orando por você. O Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai mudar a sua vida nessa tarde. O Senhor vai transformar, o Senhor vai te colocar em um lugar que você nem imagina. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua operando. Olha, eu vou falar para vocês. A volta do Senhor está bem perto. O Senhor, Ele tem pressa. O Senhor tem pressa em te usar. O Senhor tem pressa em cumprir o seu chamado na sua vida. Então, se você nessa tarde sente no seu coração, vem aqui à frente. Venha com ousadia. Eu reconheço o meu chamado. Eu sei que eu tenho chamado. E a pastora irá orar por você. Aleluia. E esse dia será um marco na sua história. Será um divisor de água. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso vai mudar a sua história. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, você quer aceitar Jesus? Amém. Vai renovar? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aceite meu nome no livro da vida, me ajuda, me dê força para estar na tua casa e fazer a tua vontade. Meu Deus, aqui está tua filhinha, Senhor, que renovou a aliança. Meu Pai, o Senhor sabe da necessidade da tua filha. E eu peço ao Senhor nessa manhã, Senhor, de vitória, Senhor, meu Pai. Meu Pai, toma o coração da tua filha, ajuda ela, Senhor. Ajuda ela, dê força a ela, Senhor, porque não é fácil o que ela tem passado. E ela entrou por essas portas hoje pedindo socorro. Mas Deus manda dizer para você, dá um passo para mim como você deu hoje. Olha como eu guerreio as tuas guerras. E falo para você nessa guerra, eu não tenho ponto final. Eu não tenho a última palavra. Olha como o Espírito Santo te direcionou nesse lugar. Estou nessa guerra contigo. Estou nesse barco. E você vai ver o que vai acontecer a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Esse é o amor, né, igreja? É o amor, glória a Deus. Aqui, quem que mude a história? Vem aqui na frente. Meu Deus, meu Pai, Senhor. Jesus, a tua filha, Senhor, está pedindo para mudar a história dela, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, muda a história, Senhor. Muda a história das tuas filhas. Aleluia. As missionárias estão aqui na frente, coisa linda, igreja. Olha aí. Aleluia. Muda a minha também. Até a mão na minha cabeça também. Senhor, muda a história. Muda a história. Muda a história.